E aí, meninos e meninas, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como aplicar degradê em qualquer elemento, no fundo, em texto, em bordas, em SVGs, em lotes, no que você quiser aplicar degradê, você vai aprender nesse vídeo. Mas antes, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, me ajuda a pegar uma plaquinha para botar ela aqui, ó, vai ficar bonitona no meu cenário, tá certo? Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. E aqui eu já tenho separadinho cada etapa do que a gente vai ver hoje. Então, primeira coisa, degradê no background. Aí pode ser no background da seção ou de qualquer elemento, tá? Então, se for na seção, você vai vir aqui, CSS personalizado, e você vai simplesmente colocar selector. E aí você vai usar a propriedade background e você vai usar o degradê. Aqui você tem variações de gradiente, tá? Você tem o linear, você tem o radial, você tem o cubic, você tem diversos. A gente vai trabalhar só com o linear aqui, só para fim de exemplo, mas é só você adaptar para o que você precisa, tá? Aqui primeiro a gente define a direção. Então, a direção, ela pode ser to right, então da esquerda para a direita, né? To right, to left, que é da direita para a esquerda, to top, que é de baixo para cima, e to bottom, que é de cima para baixo. Ou a gente pode usar ângulos, então 45 degrees, né, graus. A gente pode usar dessa forma aqui também, 90 graus, como você preferir. Então eu vou colocar aqui para a direita, eu separo por vírgula. Deixa eu aumentar a janela aqui um pouquinho. E aqui eu coloco a primeira cor e depois a segunda cor. Ou quantas cores você quiser, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar código hexadecimal, eu posso colocar RGB, RGBA. A forma de cor não muda, tá? Você pode escolher da forma que você quiser. Pode até escrever, então aqui, red and blue, por exemplo. Então ele vai aplicar o degradê na hora. Então veja que eu coloquei aqui para a direita. Se eu quisesse que fosse 45 graus, eu coloco degrees, ele vai ficar em 45 graus e assim por diante. Tá? Se eu quisesse outras cores, eu posso adicionar aqui no meio. Então eu quero um white aqui. Ele vai adicionar um white. Conforme você vai colocando as cores, ele vai seguir essa ordem e vai fazer o degradê. Beleza? Então esse daqui é o básico para você colocar no fundo e para você entender o que a gente vai fazer nas próximas etapas. Eu posso tirar o degradê daqui e aplicar em um elemento específico. Só que às vezes, se eu colocar direto com o selector, não vai funcionar dependendo do elemento. Ó. Não funciona. O que a gente tem que fazer? Tem que descobrir a classe do elemento do widget que a gente está trabalhando, geralmente olhando no DevTools, e aí você coloca a classe dele aqui. Então eu coloco o Elementor Button, agora sim ele aplicou no meu elemento. Então degradê no background, no fundo, seja de uma seção, seja de algum elemento, você faz dessa forma aqui. Como é que faz degradê em texto então, Otton? A gente precisa fazer o degradê e aplicar como se fosse uma máscara nas letras, né, em cada texto. Então como é que vai funcionar? A gente pode usar aqui o selector na mesma pegada que a gente fez com o botão, a gente coloca uma classe do elemento que a gente está querendo editar. Então o título, por exemplo, é o edit de título, é Elementor Heading Title. Se fosse uma caixa de imagem, seria Elementor Image Box Title. E aí você tem que descobrir no DevTools. Tá? Então eu abro aqui e aí eu coloco. Eu vou fazer o degradê, então background, linear, gradiente, para a direita, aí red e blue, para a gente ficar sempre na mesma página. Aqui eu coloquei uma cor de fundo no meu título, ó. Ele ficou com a cor de fundo, só que eu quero que essa cor de fundo faça uma máscara nos textos. Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar uma propriedade chamada background clip text. Ela não vai funcionar, ela não fez nada ali. E aí eu vou repetir essa propriedade. E por que ela não funcionou? Porque cada navegador tem uma limitação das propriedades que ela aceita. Então em alguns navegadores a gente precisa colocar um prefixo, como por exemplo o WebKit. Mozilla pode ser -mos, enfim, se não funcionar por lá. Mas geralmente funciona, tá? Então aqui eu coloquei, ó, ele já aplicou a máscara, só que ele ainda não está visível. Por quê? Porque eu preciso colocar a cor como transparente. Quando eu coloco a cor como transparente, aí você tem que colocar um important, ou você muda ali direto na aba estilo, né? Mas eu coloco important, ó, ele já aplicou o meu texto. E aí, para compatibilidade, né, de navegadores também, eu vou colocar essa propriedade aqui, text fill color, e aí eu coloco transparente também. Então, para degradê em texto, é esse o processo aqui. Se você quiser aumentar para ver melhor, ó. Então aqui o degradê em texto a gente faz dessa forma. Otton, eu quero aplicar o degradê só numa palavra em específico ou eu quero facilitar esse processo aqui? Como é que eu faço? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de usar o selector e o Elementor Heading Title, a gente vai criar uma classe, colocar uma classe degradê, criei a classe, beleza. Aí no título, o que a gente faz? A gente coloca todas as palavras, se a gente quiser, seja um edit inteiro, ou a gente coloca uma palavra em específico. A gente pode colocar só o degradê em uma palavra. Então se fosse em tudo, eu colocaria assim, span class degradê, que é a classe que eu criei, e aí eu fecho aqui. Sempre importante fechar a tag que você abrir, e ele aplicou. Então eu quero aplicar só nessa palavra aqui, textos. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui na palavra específica, por exemplo, quero aqui, palavra específica. Eu coloco o degradê aqui, o span, com a classe, tem que fechar direitinho, e foi. E aí eu fico com o degradê só naquela palavra. Então se eu quero em tudo, eu coloco no início. Se eu quero na palavra, eu coloco o span class
entre a palavra, né? Eu envolvo as letras dentro da minha tag spam, beleza? Qual que é o problema? Quando eu tenho degradê e eu quero selecionar, o que acontece? Por padrão, o navegador não faz nada. Mas se eu personalizei a tag selection, então, por exemplo, eu venho aqui na tag selection, eu personalizei essa tag selection dessa forma aqui, vamos supor que eu quero que ao selecionar o texto não seja esse azul padrão aqui do navegador, eu quero que seja vermelho, por exemplo. Então eu vou colocar aqui background red. Então quando eu selecionar aqui agora, ó, ficou vermelho, ótimo, está funcionando. Só que quando eu faço isso em degradê, olha o que acontece. O degradê some. Por que ele some? Porque a sobreposição que a gente colocou na máscara está ocultando isso daqui. Então o que a gente tem que fazer? Quando a gente fizer o selection, você pode definir uma cor para o texto. Então vamos supor que eu quisesse o texto azul na seleção. Ó, texto azul na seleção, só que aqui fica transparente no degradê. Então como é que a gente resolve isso? A gente muda aquela corzinha que a gente colocou no WebKit. Então no WebKit, Text, Fill, Color, eu vou colocar o Blue também. Então quando eu faço dessa forma, se ele não precisar do Important, não precisou, ele já fica e pega no texto inteiro. Então um cuidado que você tem que ter no Selection quando há o degradê, beleza? Degradê em SVGs. Aqui já tem um ponto que a gente precisa considerar. Qual que é ele? A gente não consegue aplicar degradê em SVG diretamente. O que a gente tem que fazer? Por quê? Porque o SVG, a estrutura dele, ele precisa estar com o degradê inserido já nele, com a propriedade stop color. Só que a gente consegue fazer uma gambiarrinha criando um SVG com um degradê e linkando essa cor a ele. Então como é que a gente faz? Eu venho aqui em HTML, vou puxar um widget HTML, vou colocar aqui embaixo, aí você pode colocar no rodapé da página, tá? O que eu recomendo? Esse HTML, eu não quero que ele ocupe espaço, então você coloca ele em posição absoluta, position absolute, e coloca uma largura de 0. Tá? Então ele não vai ocupar espaço aqui na minha página, mas ele está aqui. Eu preciso da informação que eu vou colocar aqui. Então eu vou abrir uma tag SVG, vou colocar essa tag SVG, eu vou abrir uma tag defs, para ele não ser relevante na página, e aí eu vou colocar aqui uma tag linear gradient. Tá? Linear gradient, aí eu vou colocar um ID para esse gradiente. Eu vou criar o degradê aqui. Então eu vou colocar um degradê, ID, degradê. Tá? Coloquei o ID. Aí eu vou definir umas coordenadas para esse degradê, que vão ser as direções. Eu vou colocar tudo como 1 e aí depois a gente altera para exemplificar para você. Então x1, eu vou colocar aqui y1 ou x2, como você preferir conduzir aqui, não importa a ordem, tá? E aí eu vou colocar x2 e y2. Coloco dessa forma aqui, beleza? Aí eu vou fechar a tag do linear gradient e aí eu vou colocar aqui agora as cores. Então as cores é numa tag stop, ela tem uma propriedade, um atributo stop color, e aqui eu vou colocar as cores que eu quero. Então vamos por red em blue, e aí você pode usar código hexadecimal como você preferir, tá? Aqui eu vou colocar o offset. O que é o offset? É o ponto de início, né, dessa cor. Então ele vai começar ao 0%. Eu quero que ele comece no início e depois eu fecho essa tag, essa cor stop aqui. E aí eu vou colocar uma nova aqui embaixo, que eu vou colocar o blue. Aí eu coloco o blue e aqui eu coloco 100%, tá? Feito isso aqui, tá pronto a minha estrutura que eu preciso. Agora lembra desse D que a gente colocou aqui? Eu venho aqui agora no ícone, eu venho no CSS personalizado, e aí eu vou mudar a propriedade fill, né? Que é a propriedade de preenchimento, é o background, digamos assim, dos SVGs. Então a gente coloca Elementor Icon, que é a classe aqui do ícone que eu usei, SVG. E aí se for outro ícone, você pode usar só Elementor Icon, por exemplo, ou você tem que identificar qual que é a classe certinha dele. Então eu vou colocar Elementor Icon SVG, aí eu vou colocar um fill, e aí eu vou usar aqui o URL e vou colocar aqui dentro o degradê que eu defini lá. Então eu coloco o degradê e aqui eu coloco um important para ele sobrescrever. Quando eu coloco, não aconteceu nada. Por quê? Quando eu jogo o ícone pela primeira vez aqui na página, ele ainda está como arquivo de fonte. Então, dá uma salvada no editor, aperta o F5 aí, o comando R no Mac, para ele atualizar. E aí, ele aplicou. Ó, não está em degradê. Lembra que eu falei das coordenadas? Então, vamos lá para as coordenadas agora. Como eu coloquei tudo 0, ele aplicou aqui a última cor em tudo. Então, como é que a gente muda? Aqui, deixa tudo 0 para você entender como é que funciona. E aí eu vou colocar 1 aqui no X1. Ó. Quando eu coloco 1 no X1... Deixa eu tirar isso daqui da frente, colocar ele aqui left 0 também, para ele não ficar na nossa frente. Beleza. Aqui, opa, cadê o HTML agora? Agora que eu tirei essa bagaça, volta. Voltei, pronto. Aqui, quando eu tenho o 1,
ele aplicou a cor azul, veja, a última cor, na esquerda. Então, porque X1 é o início do horizontal, X2 é o final, Y1 é o início, é o topo, Y2 é embaixo. Assim já fica mais claro. Então, se eu colocar 1 aqui no X1, ele vai ir da esquerda para a direita, começando pela última, tá? Da esquerda para a direita. Se eu colocar aqui no Y1, ele vai fazer o quê? Ele vai de cima para baixo, né? O azul em cima e aqui embaixo. Se eu colocar no X2, ele vai para a direita. E se eu colocar no Y2, ele vai para baixo. Tá? O azul fica embaixo. Eu consigo fazer ângulos na diagonal. Então eu coloco aqui, por exemplo, eu quero que seja na esquerda, ele comece da esquerda, só que do topo, esquerda, topo. Aí vai para diagonal. Aí eu coloco 1 aqui. E aí ele vai começar com a cor azul aqui e vem para cá. E aí eu quero outra direção, ó. E aí você vai brincando aqui com os valores do Y1, do X1, do X2 e do Y2. Ó, então eu quero uma outra cor aqui no meio desse degradê. Você adiciona uma outra aqui e você coloca onde que ela deve ficar. Ah, no 50% eu quero um yellow. Nada a ver, só para ficar bem feio, ó. E aí ele ficou aqui, ó, um pouquinho vermelho, aí ficou amarelo e aqui um pouquinho azul no final, tá? E você consegue ir adicionando quantas você quiser, só alterando essa parte. Então, SVG é nessa pegada. Lotes é a mesma coisa que o SVG, porque o lote são arquivos SVG também animados, né? Só que o que acontece? Se eu vier aqui, pegar isso daqui, e aí eu vou colocar a mesma classe aqui do lote. Então, aqui a classe do lote, a gente vai ver no DevTools, que é, se eu não me recordo, clica aqui, seleciona o lote, eu vou lá para a classe dele, que é Elot Animation. Então, Elot Animation, coloca sempre o ponto antes, beleza. Tom não aplicou nada. Por que não aplicou nada? Porque a gente está colocando aqui direto no SVG. Eu não quero aplicar direto no SVG. Se eu quisesse aplicar, por exemplo, na tag certa do lote, eu teria que inspecionar e ver qual que é a cor que eu quero alterar. Então veja que aqui ele tem um G, que tem um clip patch, aí tem outros Gs aqui, aí aqui dentro de cada um tem várias coisinhas, aí tem uns patches. Vamos colocar patch aqui, ó, que é onde está as propriedades de cor. Quando eu coloco patch, o que acontece? Ele aplicou em todos os caminhos. E eu não quero isso. Vamos supor que eu quisesse mudar só o fundo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir no elemento do lote que eu quero alterar a cor, clico nele aqui, aí eu copio, ele não tem nenhuma classe que me ajude a identificá-lo. Então o que eu faço? Eu uso o atributo. Eu posso usar aqui o fill, o atributo fill, aí eu coloco aqui o patch entre, deixa eu tirar aqui agora, eu coloco o patch entre colchetes, o fill, né? Coloco assim e agora ele está só no fundo. Então se eu quisesse um outro elemento, uma outra cor, pode até tirar o Elot Animation, pode colocar direto o patch assim para facilitar. Então eu quero mudar as cores do E, eu não quero mudar as cores desse elemento. E aí você pode mudar todas as cores de uma vez só. Então eu venho aqui no patch, ó. Qual que é o RGB desse patch? Copio aqui o fill, aí eu substituo aqui dentro do colchete, ele aplica, ó. Ele aplicou só ali no Ezinho. Então é assim que com o lote você precisa ir no DevTools, identificar qual que é, pegar o fill, colocar um atributo, porque ele não tem classe geralmente. Então você consegue fazer dessa forma aqui. Agora degradê em bordas. Em bordas é diferente. Em borda a gente tem que usar uma propriedade chamada Border Image. Então como é que vai funcionar? Selector. Aqui eu vou colocar uma borda de 1 pixel sólida. E aí eu uso Border Image. E aí eu aplico o Linear Gradiente. Então Linear Gradiente. Colocar para a direita. Red, Blue. Não apareceu nada, Tom. Por quê? Eu tenho que colocar 1 aqui. Esse 1 ele define o tamanho que vai funcionar esse Border Image, que é como se fosse uma máscara, né? Quando eu coloco isso daqui, ó, ele já está aplicando o meu degradê. Então, em bordas a gente tem que fazer dessa forma. Tom, eu quero aplicar só na borda de cima. Você muda aqui, ó, border para border top. Aí ele vai ficar só na borda de cima. Tom, eu quero só na borda de baixo. Border bottom. Eu quero só na borda da esquerda. Aí você coloca border left. Só que quando eu coloco border left, olha o que acontece. Ele fica só de uma cor. Por quê? Porque eu preciso mudar a direção. Então aqui tem que ser to bottom, né? Se eu estou indo da direita para a esquerda, ele não tem como crescer. Quando eu coloco to bottom, aí ele aplica o degradê. Então eu quero borda transparente aqui no topo, como se fosse essa divisória aqui que você fez. Como é que é? Você coloca border top, aí você adiciona cores transparentes. Ó. Transparent. Aí eu coloco transparent num canto. Red. Se eu deixar só duas cores, ó, transparente e vermelho, coloquei aqui o border to bottom, to left. Aqui, ó, ele começa com cor e vai fazendo fade. Se eu quiser o fade nos dois cantos, eu adiciono mais uma cor transparente aqui no final. Então coloco vírgula, transparent, e aí ele vai ficar. Deu um Ctrl Z aqui, ele voltou. Ele vai ficar dessa forma.
tá? Então, é assim que você trabalha com bordas. Qual que é a limitação do border image? Ele não funciona com o border radius, que é para arredondar a borda. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar de outra forma. A gente vai usar pseudo-elementos para isso. Então, se eu coloco dessa forma aqui, ele funciona bonitinho. Se eu adiciono, eu quero arredondar essa borda aqui. Eu não quero essa borda reta. Então, eu vou colocar 20 pixels aqui. Coloquei 20 pixels, não funcionou. Então, a gente não consegue usar o border image com o border radius. O que a gente tem que fazer? Então, para fazer degradê com bordas e em cantos arredondados, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai criar pseudo-elementos, que vão funcionar tanto como a cor de fundo, quanto a cor de borda. Então, como é que a gente vai fazer pseudo-elemento? A gente cria usando o after, colocar a vírgula e o before. Tá? O vírgula é para a gente aplicar nos dois ao mesmo tempo, não precisa duplicar o código. Então, aqui eu coloco content, aqui eu coloco position absolute, aqui eu coloco top 50%, aqui left 50%, o width 100%, height, que é a altura, 100%, aqui eu vou usar um transform translate menos 50, que é para centralizar esse elemento aqui, que eu coloquei ali o top e o left 50%, e aí eu vou colocar uma cor de fundo. Então, vou colocar uma cor de fundo aqui, colocar uma cor white, para a gente ver direitinho. Então, white, coloquei a cor de fundo aqui. Eu vou colocar um z-index nesses elementos de 1. Z-index define a hierarquia das camadas. E aqui eu coloco o border radius. Então, eu quero um border radius de 20 pixels. Tá? Coloquei o border radius, ele já aplicou o arredondamento. Beleza, Alton. Agora, no before, que é o que vai ficar por trás, né, que vai servir como borda, a gente vai mudar algumas coisas. Então, a largura, eu vou calcular, vou usar um calc, e vou pegar, eu quero que ela tenha 100%, só que mais 2 pixels. Por que 2 pixels? Um pixel para ficar sobrando na esquerda e um pixel para ficar sobrando na direita. A mesma coisa aqui na altura. Então, eu pego o calc, 100% mais 2 pixels. Então, vai sobrar um pixel em cima e um pixel embaixo. E aí, eu coloco o degradê que eu quero na minha borda. Então, gradient, vou colocar aqui to bottom, por exemplo, red e blue. Tá? E aí, eu coloco os index como 0. Coloquei os index como 0. Com o branco, talvez não ficou muito visível. Vamos colocar a cor de fundo preta também, para ficar visível direitinho. Então aqui, ó, ele já tá com a borda em degradê. Ó, então como é que eu aumento então essa borda? Você vai aumentar por aqui, ó, e sempre de 2 em 2 para sobrar equivalente nos mesmos dois lados. Então se eu quero 2 pixels de borda, eu coloco o dobro. Então aqui é 4 pixels e aí vai ser 2 pixels em cada lado. Eu quero 10 pixels de cada lado de borda. Aí você vai colocar 20 aqui. Então 20 pixels. Ó, ele cresceu nos dois lados e 20 pixels e você define as bordas dessa forma. Era isso que eu tinha para passar para você. Se você curtiu, dá o seu like aqui e se inscreve no canal. Quer aprender mais sobre CSS? Tem o link aqui do meu curso completo na descrição também. É isso, tamo junto, te vejo no próximo vídeo.